Leitora do livro Autocracia S.A., capítulo 1, A Cobiça que Cega. No verão de 1967, capitalistas austríacos e alemães, ocidentais das indústrias do gás e aço, se encontraram discretamente com um grupo de comunistas soviéticos em uma antiga cabana de caça dos Habsburgo, perto de Viena. A atmosfera devia ser estranha. Tropas soviéticas haviam saído da Áustria somente 12 anos antes. Soldados alemães ocidentais ainda encaravam soldados alemães orientais da fronteira fortificada em Berlim. O medo de uma invasão soviética iminente havia se dissipado, mas somente graças à forte presença militar norte-americana na Europa. Mesmo assim, todo mundo na cabana tinha interesses comuns. Engenheiros soviéticos haviam descoberto grandes campos de gás no oeste da Sibéria. As novas tecnologias faziam com que o gás fosse cada vez mais limpo, barato e fácil de transportar. Gasodutos do Oriente Comunista para o Ocidente capitalista pareciam uma excelente maneira de ambos os lados lucrarem. O grupo conversou e concordou em se unir novamente. A conversa continuou em outras cidades, passando do preço do gás para o custo dos empréstimos necessários para financiar a tecnologia de construção dos gasodutos. Em fevereiro de 1970, oficiais alemães ocidentais e soviéticos finalmente concluíram um acordo que levaria à construção do primeiro gasoduto da União Soviética para a Europa Ocidental. Antes do acordo, as tropas econômicas eram entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos e a União Soviética haviam sido mínimas, sem envolver nada mais complexo do que o comércio de ícones russos, como madeira e grãos, além de alguns duvidosos acordos de mineração. Quando as conversas começavam na cabana austríaca, todos sabiam que o comércio de gás seria diferente. Gasodutos eram caros e permanentes. Não podiam ser instalados em um dia e removidos no dia seguinte, nem depender dos caprichos de um líder em particular. Eram necessários contratos de longo prazo, desenvolvidos no interior de uma estrutura de relacionamentos políticos previsíveis. Para Willy Brandt, na época ministro das Relações Exteriores da Alemanha Ocidental, esses relacionamentos previsíveis representavam grande parte do apelo do projeto. Ele não temia que seu país se tornasse dependente da União Soviética. Ao contrário, urgiu os negociadores a fecharem um acordo mais abrangente. Seu raciocínio era amplamente político. Ele acreditava que um relacionamento econômico mutuamente dependente tornaria impensável um futuro conflito militar. Mais tarde, como chanceler, Brandt transformou sua Ostpolitik, política do leste, em um dos pilares da política externa alemã no pós-guerra. Em anos subsequentes, os gasodutos forneceriam um elo físico entre Moscou e Bonn, na Alemanha, e mais tarde Berlim, Roma, Amsterdã, Helsinki e dezenas de outras cidades europeias. Eles continuaram a ser o centro da política externa alemã, mesmo após 1991, quando a União Soviética entrou em colapso. E a Alemanha foi reunificada. Pelo caminho da Ostpolitik, também se transformou em teoria de mudança, explicando não meramente como democracias podiam negociar com autocracias, mas também como podiam lenta e sutilmente alterá-las. Egon Bahr, conselheiro de Brandt, descreveu a ideia de um famoso discurso de 1963 chamando o conceito de Wandel durch Annäherung, mudança por meio da aproximação. Se um Ocidente pudesse evitar confrontos, engajar-se com o regime alemão oriental e oferecer comércio em vez de boicotes, argumentou ele, o afrouxamento das fronteiras seria possível. Bahr nunca pediu boicotes ou sanções contra os alemães orientais e raras vezes mencionou prisioneiros políticos, embora soubesse da sua existência. A Alemanha Ocidental frequentemente pagava pela libertação dos dissidentes na prisão da Alemanha Oriental, gastando mais de 3 bilhões de marcos nesse estranho comércio humano nos anos anteriores a 89. Em vez de falar claramente sobre prisioneiros ou direitos humanos, Bahr empregava o seu escritor, Timothy Garton Ash, que chamou de a imprecisão emotiva, a fim de evitar o assunto. Nem todo mundo estava tão confiante. Richard Nixon sempre acreditou que o verdadeiro objetivo da União Soviética ao negociar e conversar com Brandt de Bahr era afastar a Alemanha da OTAN. Jimmy Carter, que queria priorizar a promoção dos direitos humanos e não o comércio, detestava tanto o Ostpolitik que impôs um boicote à venda de tecnologias americanas de gasodutos para a Alemanha, depois que a União Soviética prendeu 2 dissidentes, Alexander Ginsburg e Natan Sharansky, em 1978. Helmut Schmidt
O chanceler alemão da época esbravejou que Carter era um pregador idealista que nada sabia sobre a Rússia. A administração Reagan deu um passo além, controlando a exportação de equipamentos após a declaração da Lei Marcial da Polônia em 1981 e proibindo não só que as empresas americanas trabalhassem no gasoduto, mas também que companhias estrangeiras envolvidas no projeto fizessem negócios nos Estados Unidos, o que foram medidas radicais na época. Nixon, Carter e Reagan não foram motivados pelo despeito nem pelo puro interesse comercial, mas por dúvidas sobre as consequências políticas do comércio com uma autocracia. Embora a Alemanha fosse a principal contratante, o gás beneficiaria muitos países, tornando toda a Europa potencialmente dependente de uma boa vontade soviética. E se os gasodutos fossem usados para fazer chantagem? O secretário de Defesa de Reagan, Caspar Weinberger, defendia a necessidade de limitar as vantagens econômicas soviéticas sobre o Ocidente. Subjacente a tudo isso havia uma questão moral e política mais profunda. O comércio Oriente-Ocidente enriqueceria e empoderaria o Estado soviético e seu império. Desde a Revolução Bolchevique, os objetivos da política externa do Kremlin incluíam explicitamente a subversão das democracias europeias. Durante as décadas de 70 e 80, a União Soviética apoiou grupos terroristas da Alemanha Ocidental e na Itália, ajudou movimentos extremistas em todo o continente e no mundo e suprimiu a oposição política na Europa Oriental, incluindo a Alemanha. Então, mesmo assim, o gás continuou fluindo para oeste e o dinheiro para leste, fornecendo a Moscou fundos que ajudaram a sustentar o mesmo Exército Vermelho que a OTAN tinha que estar preparada para enfrentar e a mesma KGB, contra a qual competiam os serviços de segurança ocidentais. Se empoderava Moscou. Será que esse comércio era realmente benéfico? Quais eram os custos ocultos? Enquanto a União Europeia existiu, esse paradoxo e da política norte-americana e europeia nunca foi um fato solucionado, permanecendo presente mesmo após o colapso da União Soviética. Na década de 90, uma era na qual a maioria das pessoas queriam gozar dos dividendos da nova paz e passar o resto do tempo conversando sobre programas de televisão, os custos ocultos de qualquer coisa raramente eram mencionados. Essa foi a era do fim da história. É o fim da história? De Francis Fukuyama, ensaio publicado em 89 na National Interest, que foi amplamente interpretado como uma ingênua e otimista declaração de que tudo dará certo no melhor dos mundos. A democracia liberal será vitoriosa, cedo ou tarde todo mundo a desejará, e nenhum esforço especial será necessário para promovê-la. Seja paciente e os efeitos benéficos do comércio e da globalização farão sua mágica. O argumento do Fukuyama era mais sutil que isso, mas a versão simplificada se tornou popular porque as pessoas queriam que fosse verdade. Não há nada de surpreendente nisso. A ideia de que havia algo predeterminado e mesmo inevitável na democracia liberal tinha profundo apelo. Ela fazia com que os habitantes das democracias se sentissem virtuosos, uma vez que já viviam numa sociedade ideal, e com que os empresários e banqueiros que começavam a expandir seus investimentos na China e no mundo pós-soviético se sentissem um pouco melhor. Se os antigos dilemas morais sobre investir em autocracias haviam desaparecido, não havia nada especial que eles precisassem fazer para justificar suas ações. Foi por volta dessa época que a antiga expressão de Bar, Wandel durch Annäherung, mudança por meio da aproximação, transformou-se em Wandel durch Handel, mudança por meio do comércio. A rima agradável não somente soava melhor em alemão, como também refletia a realidade. O comércio entre as democracias pós-guerra da Europa Ocidental, na forma de um mercado comum cada vez mais integrado, de fato produziu paz e prosperidade. Após 1990, muitos esperavam que ele também enriquecesse a metade oriental da Europa e a aproximasse política e culturalmente da metade ocidental. A Wandel durch Handel se tornou popular, em parte porque se adequava no mundo do comércio, mas também porque descrevia a experiência real das pessoas comuns. Depositou-se tanta confiança na eficácia do comércio que alguns logo se esqueceram das políticas mais duras que também contribuíram para a reunificação europeia. Em 2014, a capital alemã comemorou o 25º aniversário da queda do Muro de Berlim e comparecia à celebração formal liderada pela chanceler Angela Merkel. Mikhail Gorbachev estava presente como uma espécie de símbolo da vitória, assim como Lech Walesa, que mais o presidente George W. Bush, que negociara o fim da União Soviética e o desmantelamento do Império Soviético, mal foi mencionado. Os soldados norte-americanos baseados como ainda estão na Alemanha, que durante décadas haviam ajudado a desencorajar ataques soviéticos, tampouco receberam atenção.
Violência, soldados, exércitos e, acima de tudo, armas nucleares foram excluídos da história. Os alemães acreditavam que o comércio e a diplomacia haviam reunificado seu país e que em algum momento ajudariam a normalizar as relações entre a Rússia e a Europa. Ao mesmo tempo, e por razões similares, muitos norte-americanos e europeus passaram a acreditar que o comércio levaria a harmonia ao Pacífico mediante a integração da China no mundo democrático, e eles tinham razões para essa esperança. Diferentes facções disputavam o poder na China, algumas das quais desejavam reformas liberais. Como escreveu recentemente o historiador Julian Gewirtz, os economistas chineses daquela era... só um minuto. Deixa-me ver... perdi aqui o trecho da leitura. Norte-americanos e europeus passaram a acreditar que o comércio levaria à harmonia. Diferentes facções disputavam o poder na China. Os economistas chineses daquela era mantiveram uma variedade surpreendente e ampla de contatos com economistas ocidentais, adotando suas análises de mercado e de comércio, assim como seu entendimento dos elos entre o crescimento econômico e a cultura política. Uma China mais liberal, ainda que não exatamente democrática, parecia ao alcance, inclusive para muitos chineses. Mesmo assim, é notável esse retrospecto, a rapidez com que analistas e líderes ocidentais de todo o espectro político abraçaram um cenário mais otimista. Em 84, apenas alguns anos após as reformas de Deng Xiaoping, Ronald Reagan visitou a China e declarou em um discurso positivo e animado que havia muito a ser ganho de ambos os lados com a expansão das oportunidades de comércio e relações culturais. Eles tinham certeza de ter visto sinais de uma mudança mais profunda. A primeira injeção do espírito de livre mercado já avivou a economia chinesa. Acredito que ele também contribuiu para a felicidade humana na China e abriu caminho para uma sociedade mais justa. Mais de uma década depois, Bill Clinton, presidente de uma geração e de uma persuasão política diferentes, declarou que a crescente interdependência teria um efeito liberalizante na China. Computadores, internet, máquinas de fax, copiadoras, modems, satélites aumentam a exposição a pessoas, ideias e ao mundo para além das fronteiras chinesas. Em 2000, ao defender a admissão da China na Organização Mundial do Comércio, ele foi ainda mais enfático. Acredito que é falsa a escolha entre direitos econômicos e direitos humanos, entre segurança econômica e segurança nacional, disse ele aos alunos da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins. A transcrição registra as reações da plateia. Não há dúvida de que a China tenha tentado reprimir a internet. Risadinhas. Boa sorte! Risos. Isso é como tentar pregar gelatina na parede. Risos. Em retrospecto, o otimismo de Clinton era extraordinário. Na economia do conhecimento, disse ele, goste-se ou não, a inovação econômica e o empoderamento político inevitavelmente caminharão lado a lado. Esse otimismo era amplamente compartilhado. Em 2008, Gerhard Schröder, o chanceler alemão mais ou menos contemporâneo de Clinton, escreveu um artigo intitulado Por que precisamos de Pequim?, elogiando o que via como sinais de progresso no caminho da China até uma sociedade constitucional justa, um dia, tenho certeza, também democrática, e convidando a Alemanha a ter um diálogo confiante e justo com o país para que, ao fim do caminho do desenvolvimento, prevaleçam os padrões do Estado de Direito, da liberdade e da democracia. Também havia céticos. Uma ampla coalizão de políticos e sindicalistas tentou impedir a entrada da China na OMC, temendo os efeitos sobre os trabalhadores ocidentais. Outros simplesmente duvidavam que o relacionamento pudesse produzir tudo o que prometia. Chris Patten, o último governador britânico de Hong Kong, disse que a Grã-Bretanha estava se iludindo ao imaginar que a China, mais rica, automaticamente se tornaria uma democracia. Em meio a todas as discussões sobre a China e a Rússia, que ocorreram na década de 90, porém, e a despeito de todo o debate sobre o impacto econômico que fronteiras abertas poderiam ter nos mercados ocidentais, quase ninguém falava sobre o impacto político nas democracias ocidentais. Todos presumiam que, em um mundo mais aberto e interconectado, a democracia e as ideias liberais se disseminariam entre os estados autocráticos. Ninguém imaginava que a autocracia e o iliberalismo se disseminariam no mundo democrático. A autocracia é um sistema político, um modo de estruturar a sociedade, uma maneira de organizar o poder. Não é um traço genético. Culturas, línguas e religiões particulares não necessariamente a produzem. Nenhuma nação está eternamente condenada à autocracia, assim como nenhuma nação tem garantias democráticas. Os sistemas políticos mudam.
No fim da década de 80, durante a explosão das conversas e debates políticos e públicos, conhecida como Glasnost, muitos russos acreditavam que a Rússia poderia mudar. Mais que isso, muitos russos daquela era acreditavam que seu país estava no limiar de uma transformação histórica e positiva, talvez até mesmo democrática liberal. O Izvestia, jornal do governo soviético, declarou que as ideias esmagadas e envisceradas da democracia e liberdade começam a ganhar ímpeto. Andrei Sakharov, médico e dissidente, falou a respeito da regeneração da sociedade soviética, sobre uma nova fundação moral. Ele acreditava que mentiras corrompedoras, silêncio e hipocrisia podiam ser banidos para sempre, e essa não era uma visão somente da elite. Uma pesquisa realizada na União Soviética em 89 não encontrou nenhum anseio profundo e atávico por uma ditadura. Ao contrário, 9 em cada 10 pessoas disseram ser importante que os cidadãos se expressem livremente. Eles agiam de acordo com essa crença. No fim da década de 80, argumentavam sobre tudo. Ainda me lembro de pequenos grupos reunidos em parques públicos discutindo e debatendo. Todo mundo sentia que algo importante estava acontecendo e alguns acreditavam que seria algo bom. Em 91, quando a União Soviética se desfez, a ideia do Wandel durch Handel, mudança por meio do comércio, ganhou tração, também na Rússia. Os reformadores acreditavam que o engajamento rápido e profundo com o mundo externo ajudaria a destruir o antigo e disfuncional sistema de planejamento central e criar uma nova ordem política e econômica. Eu tinha certeza de que teríamos sucesso, afirmou Yegor Gaidar, o economista russo que promoveu a política de terapia de choque. Eu sabia que não havia outra maneira e que adiar seria suicídio para o país. Mas havia quem tivesse planos diferentes. Entre eles estava Vladimir Putin. Em um curto documentário produzido em fevereiro de 92, Putin, então vice-prefeito de São Petersburgo, defendeu os pequenos negócios. A classe empresarial deve se tornar a base do florescimento da nossa sociedade como um todo, disse ele, com um ar de legítima convicção. Ele encorajou os parceiros ocidentais a investirem na indústria russa, e décadas depois, o diretor do documentário, Igor Shadkan, disse à jornalista Catherine Belton que Putin o recrutou. Segundo Shadkan, ele parecia um homem que levaria o país adiante, que realmente faria algo. Após ser nomeado presidente, Putin de fato conduziu o país a uma nova direção. Como os economistas liberais, ele queria reformar o sistema econômico e esperava que a Rússia enriquecesse. No entanto, permanecia nostálgico em relação ao império, cujo colapso decresceu com um desastre geopolítico e certamente não queria regenerar a sociedade sobre uma nova fundação moral. Karen Dawisha, autora de um dos primeiros livros a descrever em detalhes o projeto político de Putin, observou que muitos equivocadamente descreveram a Rússia da década de 90 como um sistema democrático incipiente, sendo prejudicado pela história, por autocratas ocidentais que, pela inércia popular, incompetência burocrática ou conselhos judiciais ocidentais ruins. A real história daquela década foi muito diferente. Desde o início, Putin e seu círculo buscavam criar um regime autoritário, governado por um grupo unido, que usou a democracia como decoração, não como direção. O Estado que finalmente emergiu da primeira década do século XXI já não era uma superpotência, mas permanecia influente, mais do que muitos perceberam na época, como um modelo de inspiração para outras ditaduras. A Rússia de Putin não era um Estado totalitário antiquado, isolado e autárquico. Tampouco era uma ditadura pobre, totalmente dependente de doadores estrangeiros. Ela representa algo novo, uma cleptocracia autocrática, um Estado mafioso, gerido inteiramente com o propósito de enriquecer seus líderes. Esse projeto foi iniciado muito antes de a maioria se dar conta. O primeiro vislumbre da ideia provavelmente emergiu na sede da KGB em Dresden, onde Putin serviu na década de 80 e onde equipes da KGB e da Stasi já tinham construído uma rede de espiões, refúgios e contas bancárias secretas. Eles não estavam sozinhos. O capitalismo russo foi, desde o início, projetado para favorecer pessoas bem informadas que sabiam como extrair e esconder dinheiro no exterior. Nenhum campo de jogo nivelado foi criado na Rússia, e o poder dos mercados competitivos jamais foi liberado. Ninguém enriqueceu construindo uma ratoeira melhor. Aqueles que tiveram sucesso e fizeram graças a favores concedidos pelo Estado ou roubados dele, estes foram os verdadeiros beneficiários do sistema, os oligarcas cujas fortunas dependiam de conexões políticas. Em 92, o ano em que Shadka entrevistou o futuro presidente russo, Putin,
já era o executor e provavelmente o maior beneficiário de um esquema projetado para roubar dinheiro da cidade de São Petersburgo. A fraude inicial já foi investigada e descrita muitas vezes. Na Rússia, a princípio pelo Conselho Municipal de São Petersburgo, fora da Rússia, por Dowie Shabelton, Masha Geshen e outros, e era relativamente simples. No cargo de vice-prefeito, Putin emitia licenças de exportação para matérias-primas como óleo diesel, cimento, fertilizantes, e esses carregamentos obtidos a preços baixos e controlados na Rússia deviam ser vendidos a preços muito mais altos no exterior, a fim de comprar alimentos. As mercadorias realmente foram vendidas, mas o dinheiro desapareceu, enviado para contas bancárias de um obscuro grupo de empresas pertencentes a amigos e colegas de Putin. Esquemas mais complexos logo se seguiram. Eles devolviam propriedades na Rússia, empresas de fachada na Espanha, joint ventures russo-finlandesas, intermediários alemães e contas bancárias em muitos países, algumas provavelmente criadas anos antes. Como a fraude dos alimentos em São Petersburgo, a história desses investimentos e esquemas já foi contada, mas em geral enfatizando as vítimas e os autores russos. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto da história da origem de Putin que é mencionado com menos frequência: o papel de advogados, políticos, instituições e empresas ocidentais legítimas que facilitaram esses esquemas, lucraram com eles ou os ocultaram. O vice-prefeito de São Petersburgo fez fortuna graças a empresas ocidentais que compraram as mercadorias que ele exportava, a reguladores ocidentais que não se incomodavam com os contratos ruins e a bancos ocidentais estranhamente pouco curiosos sobre os novos fluxos de dinheiro em suas contas. O mesmo se aplica a outro famoso esquema também datado de 92, ano em que Putin e um grupo de colegas e sócios da Rússia, na Alemanha e Liechtenstein, registraram a São Petersburgo Real Estate Holding Company em Frankfurt. Em 98, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores local, listando Putin como membro do Conselho Consultivo. Em 99, o Serviço Federal da Inteligência da Alemanha publicou um relatório alegando que a empresa estava lavando dinheiro russo e dinheiro internacional do tráfico de drogas. Em 2000, logo após o nome de Putin para presidente, a posse, a polícia de Liechtenstein prendeu Rudolf Ritter, um dos seus sócios originais. Nesse ponto, a investigação pareceu desacelerar. Foi somente em 2003 que a polícia finalmente realizou buscas nos 27 escritórios e bancos ligados a São Petersburgo Real Estate Holding Company na Alemanha. Não foi feita nenhuma acusação contra Putin. Isso está num livro separado. No início, ao fim dessa história, a cooperação do Ocidente foi essencial. A operação da lavagem de dinheiro exigiu a participação, entre muitos outros, de Ritter, que era irmão do ministro da Economia de Liechtenstein, de outros associados da Alemanha, em Liechtenstein, com seus advogados e contadores, nos funcionários da Bolsa de Valores de Frankfurt e até mesmo no chanceler alemão Gerhard Schröder, o mesmo que estava tão certo de que o comércio levaria mudanças políticas à China. Ao que parece, embora ele tenha negado, Schröder manteve Putin informado sobre a investigação, em nome da paz, da prosperidade e da Wandeldurchhandel. O sistema político que se tornou a Rússia putinista foi produto de dois mundos: o da KGB, com suas grandes perícias de lavagem de dinheiro, acumulado durante anos financiando terroristas e agentes adormecidos, igualmente cínico e amoral, mundo das finanças internacionais. Ao mesmo tempo que líderes políticos do Ocidente falavam sobre democracia e Estado de Direito. Empresas e instituições ocidentais ajudavam a construir a autocracia e ilegalidade, e não somente da Rússia. Antes de os britânicos devolverem Hong Kong à China, alguns empresários estrangeiros se mostraram pouco entusiasmados com as reformas democráticas na colônia, uma vez que esperavam estabelecer um relacionamento com o novo regime. Chris Patten afirmou que até mesmo alguns funcionários públicos britânicos agiram dessa maneira. Quando se tornou presidente, Putin conhecia bem o sistema de dois pesos e duas medidas das democracias ocidentais, que pregavam valores liberais em solo doméstico, mas ajudavam a construir regimes iliberais no exterior. Em sua primeira década de cargo, ele fez o mesmo, empregando os slogans da democracia enquanto construía o que por fim se tornaria uma ditadura. Em um discurso à nação feito em 2000, declarou que somente um Estado democrático é capaz de garantir o equilíbrio de interesses entre os indivíduos e a sociedade, combinado iniciativa privada e objetivos nacionais.
Em 2002, ele disse que um Estado democrático deveria ser regido pelo primado da lei e por eleições livres, e priorizar os direitos humanos. Mas, embora a Rússia devesse parecer uma democracia, ao menos o bastante para enganar os investidores estrangeiros, não havia vitoriosos acidentais nas eleições russas, porque não havia candidatos ocidentais, na verdade. A ilusão de escolha era cuidadosamente preservada por meio da emergência de oponentes sancionados pelo regime que jamais desafiavam o status quo. Nesse ínterim, oponentes genuínos do Kremlin eram espancados durante manifestações, presos, perseguidos e insultados. Em 2013, Alexei Navalny, que acabou se tornando um crítico mais efetivo a Putin, teve prisão para concorrer no cargo de prefeito em Moscou, a fim de conceder um verniz da legitimidade à corrida eleitoral, mas atraiu demasiado apoio e durante a campanha foi falsamente acusado de corrupção e condenado à prisão domiciliar. O capitalismo russo não era diferente. Os bancos pareciam bancos, mas não eram. Eram somente operações de lavagem de dinheiro. As empresas pareciam empresas, mas também podiam ser de fachada, estruturadas para que os ricos desviassem dinheiro do Estado, mesmo no caso de empresas reais. O mercado operava dentro de certos limites. Se o Kremlin decidisse destruir uma companhia, ele podia fazer isso. E às vezes esse fato acontecia. Em 2004, Mikhail Khodorkovsky, presidente da petrolífera Yukos e, na época, o homem mais rico da Rússia, foi sentenciado à prisão. Ele passou a década seguinte em um campo de trabalhos forçados. A Yukos foi levada à falência e vendida em leilão para um comprador que até então era desconhecido, cuja empresa tinha mesmo o endereço de uma loja de celulares na cidade de Tver, a noroeste de Moscou. Alguns dias depois, a misteriosa empresa vendeu a Yukos para a Rosneft, uma petrolífera cujo maior acionista era o governo russo. O CEO da Rosneft era o vice-chefe do gabinete de Putin. No momento certo, a Rosneft foi lançada na Bolsa de Valores de Londres, apoiada por alguns dos mais prestigiados nomes do mundo financeiro, com quase 3/4 de 80 bilhões de dólares de valor declarado da Rosneft sendo ativos roubados. O ABN AMRO Rothschild, o Dresdner Kleinwort Wasserstein, o JP Morgan e o Morgan Stanley, juntamente com o escritório Linklaters, advogados da Rosneft, e Ernst Young, contadores da Rosneft, tiveram de deixar as circunstâncias muito claras. O crime e a corrupção podem criar um clima empresarial difícil na Rússia. Então, dúvidas sobre quem era o dono da empresa. O prospecto também declarava que o controle acionário continuaria nas mãos dos oficiais governamentais, pessoas cujos interesses podem não coincidir com os dos demais acionistas, e fazer com que a Rosneft se engaje em práticas comerciais que não maximizem o valor acionário. De qualquer forma, acredita-se que essas empresas lucraram mais de 100 milhões de dólares com o lançamento. Devidamente alertados, os investidores de Londres compraram ações mesmo assim. Logo após o lançamento em junho de 2006, o G8, o principal original de 7 democracias mais ricas do mundo, mais a Rússia, se uniram no palácio czarista luxuosamente reformado perto de São Petersburgo, e Putin foi o anfitrião. Em uma entrevista coletiva realizada durante a cúpula, ele declarou que todo seu trabalho tinha o propósito de tornar o processo da democratização e a economia de mercado irreversíveis na Federação Russa, além de criar as condições necessárias para que o povo russo tenha liberdade na escolha. Putin sem dúvida sabia que isso não era verdade, assim como os jornalistas da plateia, e muito provavelmente os outros presidentes e primeiro-ministros presentes na cúpula. Mesmo assim, ninguém objetou, até porque muitos habitantes do mundo democrático lucravam com o mesmo sistema. Em 2010, as coisas começaram a dar errado na Ciaria de Warren, Ohio, uma cidade do cinturão de ferrugem, que mais tarde voltaria 2 vezes em Donald Trump. Um equipamento de resfriamento começou a vazar e o operador da fornalha não viu o problema a tempo. A água atingiu o aço derretido, levando a uma explosão que enviou trabalhadores para o hospital com queimaduras e outros ferimentos. Um ano depois, outra explosão causou uma série de desastres. Uma investigação federal descobriu que dezenas de violações de segurança
Eles faziam gambiarra, disse um funcionário. Tinham uma equipe desfalcada, não contratavam mais pessoal. Alguns anos depois, a Aciaria interrompeu suas operações. Em janeiro de 2016, fechou as portas devidamente. Cerca de 200 pessoas perderam o emprego. Continuo no próximo vídeo.